Glória a Deus, aleluias. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz de Cristo Jesus, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Tem crente na casa aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Também quero aproveitar e cumprimentar também os nossos irmãos que nos acompanham através da rede CBA e também do nosso canal no Facebook. Que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um. Hoje estamos aqui em mais uma EBT, Escola Bíblica para Todos. E já agora eu quero pedir para você abrir já a sua revista digital, que se encontra aí, quem sabe, no seu tablet ou no seu telemóvel, para todos acompanharmos. Temos certeza que hoje a aula será, como sempre tem sido, uma aula melhor que a outra. Também quero aqui mandar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família, assim como tem sempre feito. E também todos os nossos irmãos visitantes que nos visitam pela primeira, segunda, terceira, a partir da terceira vez já é de casa já, né? Que Deus assim possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um, no nome de Jesus. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, mas antes, creio que já está aqui no telão, lição de número 12, mas antes, vamos lembrar que estamos no ano, temos um tema que é adoração, santidade e serviço. E também os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então estamos na lição de número 12, que tem por título, quantos sabem? Os pães da proposição. Então nós já, na aula passada, estudamos sobre o candelabro, nas outras aulas estudamos sobre ofertas pacíficas, e uma aula atrás da outra tem sido maravilhosas para aprendermos aquilo que Deus quer com a igreja de Cristo no manual Levítico. Então vamos dar início à nossa aula, à nossa lição. Objetivos da lição. Como todos podem ver também na sua revista digital, também tem aí os objetivos, que é o seguinte: compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Mas dentro desses objetivos, temos objetivos específicos que se enquadram em 3 pontos. Ponto 1 e o ponto 2 nós já sabemos que é sempre dado aos sábados, que é a parte A. E o ponto 3 nós sabemos que é toda terça-feira, a parte B. Então hoje vamos deter no ponto 1 e no ponto 2, que no ponto 1 nos diz mostrar o significado dos pães da proposição. Ponto 2, reconhecer a palavra de Deus como pão da vida. E no ponto 3, que será na aula de terça-feira, que é a parte B, conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Que aula maravilhosa, uma aula melhor que a outra. Eu quero convidar você a não perder nenhuma aula, para assim estarmos todos juntos. Então, leitura bíblica em classe está ali em Levítico capítulo 24, verso 5 ao verso 9. Já foi lido aqui pelo nosso diácono Adriano, juntamente com toda a igreja. Não será necessário fazer a leitura novamente, mas temos como base Levítico capítulo 24, que vai ser a lição de hoje. Ela vai se deter no capítulo 24. Texto áureo, agora sim, que nos diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Também se encontra ali em João capítulo 6, verso 47 ao 48. Verdade prática. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma.
o coração e o próprio corpo. Sem ela a vida é impossível. E já aplicando aqui na nossa verdade prática, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é o que alimenta a nossa alma. Muitas são as fomes do ser humano. O ser humano tem fome de muita coisa, mas o que mais preenche o nosso ser é a palavra de Deus. Ela sacia a nossa fome. Como diz na verdade prática, sem ela a vida é impossível. E no ponto central, que acaba sendo também ali tirado da verdade prática e do ponto e do texto áureo, ponto central, está ali. Os pães da proposição simbolizavam a presença do Deus da provisão. Aleluias! Que maravilha! Então nós vamos entender que os pães da proposição, na verdade significa os pães da presença. E nós vamos entender por que é os pães da presença. Porque os pães deveriam ficar face na presença de Deus. Então vemos aí os pães da proposição, que simboliza a presença do Deus da provisão. Glória a Deus. É o que hoje nós vamos aprender nessa aula. Dado estes breves, rápidos avisos acerca da lição, vamos para a introdução. Introdução. Os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservados do tabernáculo, ali em frente ao candelabro de ouro. Eram iluminados durante toda a noite. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Nesta lição veremos como Deus foi didático a Israel ao mostrar-lhe a suficiência de sua palavra nos pães da proposição. Então, nesta rápida introdução, nós vemos que o pão, ele tem uma simbologia muito grande para os hebreus, porque estamos falando aqui do povo que está no deserto. O povo que está no deserto é o povo hebreu, e logo depois é o povo de Israel. Então, o pão, ele tem uma simbologia grande para o povo. Nós vemos que Deus mandava pão, maná, direto do céu para o seu povo. E nós vemos que o pão, ele era introduzido na cultura hebraica de uma forma grandiosa, até que o pão, ele até substituía a refeição, porque o pão, ele era de fácil acesso, tanto para o pobre como para o rico. Então eles valorizavam muito o pão. E como eles comiam o pão, nós sabemos que os judeus, eles não usavam o fermento, então era pão sem fermento. E nós vemos que na Páscoa eles faziam a festa dos pães asmos, que é justamente isso, a festa dos pães sem fermento, pães asmos. Nós vemos que não tinha forma, porque naquele tempo não tinha forma, então era feito ali de uma maneira rústica, e eles ali comiam daquele pão, e eles todos se alegravam. E nós vamos entender por que os pães da proposição tinha essa grande característica. Aqui no ponto de número 1, os pães da proposição, a fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, Deus ordenou o fabrico de uma mesa especial. Quanto aos pães,
deveriam estes ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. Então aí na imagem podemos ver já a mesa dos pães da proposição, observando aí que Deus ele deu as ordens para Moisés para fabricar esta mesa. Só que temos aqui algumas coisas importantes a falar, discorrer sobre a mesa, porque sabemos que agora nessas aulas, tanto do tabernáculo como as próximas aulas, são aulas de simbologia. E todas as aulas de simbologia, tipologicamente, apontam para Cristo. Nós vamos ver que Deus ordena a Moisés a fazer uma mesa com medidas específicas, que é esta mesa que nós estamos vendo aqui. Parece ali uma mesa de centro de sala, mas não é. Ela tem ali as suas medidas específicas, e aqui no subtópico 1 que vamos entrar, eu coloquei ali a ilustração conforme Êxodo, capítulo 25, 23 ao 30. Então Deus, ele vai dar as indicações de como vai ser feito a mesa para se colocar os pães da proposição. Isso é maravilhoso, meu irmão. Não era de qualquer jeito, tinha medida, tinha altura, tinha largura, tudo específico, assim como na lição do candelabro de ouro, da menorá, também tinha as suas medidas. Aqui também não é diferente, tinha as suas medidas. E é claro que nós não vamos aqui deter as medidas, porque não nos interessa muito saber acerca das medidas, mas vemos aqui que as medidas eram medidas específicas pelo dono do mundo. Então nós vemos que Deus ele deu as medidas específicas para se fazer trabalhar com esta mesa. Agora, a mesa ela não era feita de qualquer material, não era qualquer tipo de madeira. Nós vemos na lição que a madeira que está nos dizendo na lição é que a madeira que foi feita a mesa dos pães da proposição era a madeira de acácia. Agora, por que não foi outro tipo de madeira? Nós sabemos que Deus ele faz as coisas perfeitamente, e tudo tem um porquê na Bíblia. Se tem uma coisa que nós aprendemos na teologia, é sempre perguntar por quê. Quando vamos ler um livro, estudar a palavra, meditar, sempre vamos perguntar por quê para o texto, para assim entendermos. Então nós vemos aí que era feita de madeira de acácia, e os historiadores dizem que a madeira de acácia, a árvore, ela se localizava, não era num lugar de fácil acesso, não era em campos verdejantes, não era perto de ribeiros de águas, não. A madeira de acácia, a árvore, ela se localizava no meio do deserto. Ninguém gostava de trabalhar com este tipo de madeira. Por quê? Porque além de ser uma madeira grossa, resistente, difícil de trabalhar, ela tinha como se fossem espinhos ásperos em sua volta. Mas uma coisa que me chamou a atenção sobre este tipo de madeira é que ela era uma madeira medicinal. Por quê? Porque se fosse outro tipo de madeira, poderia ocorrer na preparação da mesa fungos, bactérias, parasitas. E olha o que seria colocado em cima da mesa: pães representando o povo, a presença de Deus. Então Deus ele especifica o tipo de madeira, que também é a mesma madeira que foi feita a Arca da Aliança, mas aí já é a lição mais à frente. Então nós vemos que a madeira é a madeira de acácia, não localizada em fácil acesso. Vemos também que Deus ordenou, não era simplesmente para fazer a mesa e colocar ela num lugar santo, não, ela tinha que ser revestida de ouro, aleluias, simbolizando também Jesus Cristo.
Como assim? Vou te explicar agora. A mesa era de madeira e era revestida de ouro. A madeira simboliza o homem e o ouro simboliza pureza, simbolizando a divindade de Deus. Então nós vemos que Deus, ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Aleluias. Agora, por que não poderia se colocar os pães em cima da mesa sem ouro? Porque assim os pães iriam contrair bactérias, parasitas, fungos. Só que daí Deus falou assim: reveste com ouro, porque o ouro simboliza a pureza. Aleluias. A aplicação que nós podemos fazer aqui já na introdução dessa lição é que para nós estarmos na presença de Jesus também é necessário e temos pureza. Aleluias. É necessário estarmos santificados. Não podemos estar de qualquer jeito na presença de Jesus, na presença do nosso Deus. Olha aí, os pães não estavam ali de qualquer maneira, eles estavam em cima da mesa revestida de ouro. Aleluia. A mesa revestida de ouro. Ouro simboliza a divindade, o poder de Deus. Agora, para entendermos também melhor, tem aqui uma ilustração que vai fazer-nos entender. Vemos aqui o tabernáculo. Para quem não sabe, o tabernáculo não ficava num lugar luxuoso. Ficava, sabe aonde? No deserto. Durante 40 anos o povo carregou o tabernáculo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O tabernáculo, como nós sabemos, ele era móvel, ou seja, eles se movimentavam. E quem carregava o tabernáculo? Tem levita aí? Olha aí quem carregava o tabernáculo: os levitas, que faziam este trabalho de carregar, montar, armar. Não era só louvar não, olha lá, tinha que carregar tabernáculo. Aleluia. Então olha o que nós vemos aqui. Na aula passada estudamos aqui sobre a menorá, que se localiza aqui no lugar santo. Temos aqui, também a mesa dos pães da proposição, que está aqui, do lado direito, do lado esquerdo da menorá, em frente o altar de incenso. Agora, mais à frente, depois aqui tem o véu do templo, no lugar santíssimo. Temos aqui a arca da aliança. E aqui a arca da aliança somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano para a expiação de pecado. Mas aqui no lugar santo o sacerdote poderia entrar. Então nós vemos que a mesa dos pães da proposição se localizava aqui no lugar santo, ao lado da menorá, em frente ao altar de incenso. Subtópico 2. Vemos também que a mesa foi fabricada de uma maneira muito específica, porque nós temos um Deus que também é um Deus excelente. Mas também nós vemos aqui no tópico 2 que os pães que foram feitos, aliás, os pães que eram feitos, não era esse pão de padaria que você compra aí no café. Era uma receita específica. Olha aí, subtópico 2. Os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. Então, dentre os levitas, nós vemos aqui que quem era responsável de fabricar os pães não era o sacerdote, não era o sumo sacerdote, eram os coatitas, que eram responsáveis de fabricar o pão. Agora, como fazer este pão? É o que nós vamos entender aqui. Em sua composição, usava-se flor da farinha de trigo. Olha aí, a parte mais fina e nobre deste produto. Então Deus deu a receita também. Ele falou como era
para ser feita a mesa, mas Ele também deu a receita do pão. Olha aí, para quem não sabe, quem deu a primeira receita do pão, está sabendo hoje, meu irmão. Está sabendo hoje, para quem deu a receita do pão aí, aquele pão quentinho que você come na sua casa, você olha aí que maravilha, olha aí quem deu a receita aqui, Deus, Ele deu a receita. Ali na nossa leitura inicial bíblica, nós vemos que lá no capítulo 24 de Levítico, nós vemos que Deus falou assim: olha, não é para ser feita com qualquer farinha, não. Moisés falou assim: Senhor, qual tipo de farinha? Deus falou assim: é a farinha mais fina, é a flor da farinha, é a melhor qualidade da farinha, aquela que é a melhor para se fazer. Então os coatitas faziam pão com o melhor da farinha. Então você vai encontrar esta referência lá em 1 Crônicas 9:32, que eram os coatitas que faziam esta receita. Agora, uma coisa interessante também, que já foi falado aqui nas aulas passadas, é que nesta receita não se usava o fermento. Nas ofertas pacíficas de gratidão, poderia-se usar o fermento naquela oferta voluntária na qual nós estudamos. Agora, nesta receita não poderia usar fermento. Por quê? Porque o fermento, como já foi falado aqui, ele simboliza o pecado. Então, quando fazia-se um pão com fermento, quando coloca o fermento no pão, o ingrediente, ele tem uma alteração, a tendência dele é crescer, ele vai alterar o seu formato original. Agora, eu pergunto, aonde que este pão, ele iria ficar? Ele ficaria em qualquer lugar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está com dúvida não, né? Olha o local aonde ele iria ficar: em cima da mesa da proposição. Se o fermento simboliza o pecado, Deus não queria trazer também o fermento para dentro do tabernáculo. Aleluias. Por quê? Porque o fermento simboliza o pecado. Não podemos levar o que é impuro para dentro daquilo que é sagrado. Aleluias, meu irmão, que maravilha. Às vezes pensamos que Deus fala as coisas por falar, ou que está escrito por estar escrito, mas nós vemos que Deus, Ele explica, fala para Moisés aquilo que deve ser feito, e às vezes nós entendemos, por que não tem fermento? É tão gostoso o pãozinho com fermento, ele cresce, ele fica maior, mas Deus não queria com fermento. Por quê? Porque o fermento tirava a qualidade, alterava. Na mesma coisa, também falei aqui na aula passada, devemos fazer isso na nossa vida, tirar o fermento das nossas vidas, porque o fermento é aquilo que altera a nossa comunhão com o Pai. Aleluias. Então, nós temos a natureza pecaminosa, sim ou não? Meu irmão, não fique em dúvida não, sim. Depois da queda de Adão, todo mundo temos a natureza pecaminosa. Agora, se alimentarmos com fermento essa natureza, o que vai acontecer? O pecado vai crescer. É por isso que Deus ordenava antes dos sacerdotes e os sumos sacerdotes entrarem no tabernáculo. Ele dizia assim: primeiro é preciso jejuar, primeiro é preciso se consagrar. Para quê, Senhor? Porque quando você jejua, você não come, você alimenta não a carne, mas você está alimentando o seu espírito. Aleluias. Nós vemos aqui que nessa lição não era de qualquer jeito que se entrava no tabernáculo, deveria primeiro se consagrar, tirar tempo com Deus, para então entrar no lugar que era o tabernáculo, aqui no lugar santo. Mas não somente se consagrar, se preparar, não. Existia também uma bacia, uma pia com água. O sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava, tirava as suas vestes, lavava as mãos e os pés, trocava as suas vestes, e aí sim,
ele iria colocar ali os pães na mesa da proposição. Meu irmão, aleluias, isso é coisa maravilhosa, coisa de Deus. Para entrar na presença do Senhor é preciso primeiro ser lavado pelo Espírito Santo de Deus, aleluias. Para entrar na presença do Senhor não podemos entrar de qualquer maneira. Tem muita gente que quer entrar de qualquer maneira, fazer de qualquer jeito, mas olha aqui, neste tempo aqui Deus não aceitava as coisas de qualquer maneira. Tinha um ritual, é necessário lavar, é necessário se purificar, é necessário jejuar. Para quê, Senhor? Para alimentar o seu espírito, para que o seu espírito seja alimentado, e assim nós ficamos mais próximos de Deus. Vamos avançar. Então, no subtópico 2 ainda nós vemos que depois de cozidos eram postos em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. Então nós vamos ver aqui 12 pães, um para cada tribo de Israel. Então os coatitas, eles faziam 12 pães ao sábado. E nós sabemos que esses pães, Deus deu até a forma para fazer os pães. Então eles faziam os pães, os coatitas faziam os pães, só que os coatitas não entravam no tabernáculo, porque eles eram proibidos. Nem todo mundo que faz pão está autorizado a entrar no tabernáculo. Você compreende esse mistério? Não é porque você faz pão que você tem direito a entrar no tabernáculo, meu irmão. A função deles era fazer pão, preparar com excelência. Agora, quem iria entrar no tabernáculo é quem? Sumo sacerdote. O sacerdote. Por quê? Porque eles eram autorizados por Deus. Agora, e se um coatita quisesse entrar no tabernáculo, o que acontecia? Alguém sabe aí? Morria. Diretamente para o caixão, sem segunda chance. Pisou o pé aonde não devia, como tem um ditado que diz aí, caixão e vela preta. Caixão e vela preta. Deus não dava segunda oportunidade, por quê? Porque Deus, Ele era didático, Ele avisava antes para o seu povo, Ele avisava através de Moisés, Moisés avisava através do sumo sacerdote, o sumo sacerdote avisava através dos sacerdotes, assim avisando a todo o povo. Então, quem entrasse irregular no tabernáculo, sem ser chamado, iria morrer. Foi o caso dos filhos do sumo sacerdote, que ofereceram ofertas, fogo estranho, para Deus. Então, voltando aqui aos pães, nós vemos que eles faziam 12 pães. Você já parou para perguntar? Está difícil sair aqui. Já parou para perguntar por que era 12 pães? Às vezes nós lemos assim, 12 pães, e daí? 12 pães, eles faziam, colocavam 6 em fileira. E aqui é necessário, temos aqui um entendimento do que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que os pães ficavam um em cima do outro. Nós vemos algumas linhas teológicas que defendem isso, que os pães ficavam um em cima do outro. E nós vamos ver também imagens, se procurarmos, vamos ver que às vezes tem pães um em cima dos outros. Mas olha aqui o que a Bíblia está dizendo aqui, depois de cozido, eram postos em 2 fileiras. Meu irmão, para que inventar, sendo que a Bíblia já está dizendo como é para fazer? Então, essa linha teológica que defende isso, nós vemos que é uma heresia, porque nós podemos ver aqui na palavra de Deus, que eram 2 fileiras, 6, 6, agora, por que não poderia se colocar um em cima do outro? É o que nós vamos entender agora, porque estes 12 pães, eles estavam simbolizando as 12 tribos de Israel, ou seja, Deus na sua totalidade, aqui representa as 12 tribos de Israel,
e representa o pão, ali representa que Deus, Ele supre todas as 12 tribos de uma maneira igual, aleluias. Então, se colocar aqui um pão em cima do outro, o que tiver em cima vai se destacar, o que tiver embaixo vai ficar por último. Deus até nisso tomou cuidado. Por quê? Porque Deus, Ele age, aleluia, de maneira igual com os teus filhos, aleluias. Deus não é como o homem. Às vezes o homem quer agir de maneira irracional, que colocar aquele mais para cima, mas Deus não. Deus, Ele olha para o nosso coração e Ele age de maneira igual para os teus filhos. Às vezes quem te olha não conhece, fala assim: mas esse irmão eu nunca vejo aqui, mas ele não sabe a comunhão que tem entre você e Deus, aleluias. Assim como Samuel, quando foi na casa de Davi, ele queria ungir quem? Jessé, primogênito, o mais forte, de guerra, acostumado a pegar a espada. Deus, Ele falou assim: ai, não é esse não, viu meu filho? Sabe quem é? É aquele mais desprezado, que ninguém olha para ele, aleluias, aquele que ninguém está olhando, mas é o único que está trabalhando, aleluias. Meu irmão, às vezes alguém pode olhar para você e não dá nada, mas fica tranquilo, se você está trabalhando para o Senhor, Deus, Ele vai reconhecer publicamente, aleluia. Fica tranquilo, descansado. Vamos avançar aqui para o subtópico 3, a simbologia dos pães. Então nós vemos aqui, os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Encontramos essa referência lá em Jeremias, capítulo 32, verso 38. Agora olha que interessante. Os pães da proposição representam ainda a palavra de Deus, que através do Evangelho alimenta o mundo faminto. Então olha só, os pães representam as 12 tribos, e nós vemos também que representavam a providencial presença de Deus no meio do seu povo. Ou seja, quando o sumo sacerdote, os sacerdotes estavam colocando aqueles pães, porque não era de qualquer jeito que colocava os pães, não era chegar e colocar os pães assim, não. Os pães eram feitos no sábado, colocado no sábado na mesa, e os pães antigos, eles tiravam os pães antigos, o sumo sacerdote junto com o sacerdote, e a Bíblia diz que estes pães, que ficaram lá 7 dias, de sábado a sábado, eles poderiam comer, mas eles não poderiam comer de qualquer maneira, meu irmão. Até para comer o pão tem maneira certa, não é de qualquer jeito, aleluias. Meu irmão, até para se alimentar da palavra tem a maneira certa. Ninguém se alimenta da palavra de qualquer jeito. É necessário você conhecer o Deus que você serve, para assim você alimentar da palavra de Deus, aleluia. Eles não poderiam sair do tabernáculo. Por quê? Porque o pão, a partir do momento que entrou, é santo, no lugar santo. E nós vemos lá na texto áureo, se eu não me engano, que fala sobre isso. O sumo sacerdote mais os sacerdotes poderiam comer os pães dentro do tabernáculo. E quem estava de fora? Quem estava de fora, meu irmão, não tinha direito. Nem quem fez o pão poderia comer ele, experimentar, porque depois, uma vez que a mesa já foi santificada, já tornou santo. Então, vemos aí que o pão representa a palavra de Deus, a palavra de Deus. É por isso que nós vemos pessoas falar dessa maneira: eu estou faminto por ouvir a palavra de Deus. Hoje eu saí de casa, mas eu estou com fome de ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano tem fome de tanta coisa. O ser humano tem fome de dinheiro, fome de bens materiais, que não é errado, até certo ponto. Mas o ser humano nunca está satisfeito. Por quê? Porque reclama
se ganhar 1.000 euros, reclama. Fala assim, não, quando eu ganhar 2.000 euros eu vou ser feliz. Aí começa a ganhar 2.000 euros, aí fala, não, mas ainda não estou feliz, eu preciso de uma casa. Aí Deus vai dar casa. Não, mas eu preciso de um carro novo. Aí Deus vai dar o carro novo. Nunca vai ficar satisfeito. Por quê? Porque esta fome que o ser humano tem não é preenchida por bens, coisas materiais, mas essa fome, meu Deus do céu, mas essa fome que o ser humano tem é preenchida pela palavra de Deus. Ali ó, os pães representam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus que desce do céu, ela sacia a nossa fome, aleluias. É por isso que você vê muitos milionários famintos, porque se eles já têm tudo, famintos pela palavra de Deus, aleluia. Meu irmão, hoje nessa noite nós temos o privilégio de fazer este banquete da palavra de Deus, e uma coisa é certa, é que você pode comer que é de graça, porque Jesus já liberou para nós. Pode se alimentar, pode encher a sua boca, pode encher o seu espírito, porque aí sim você vai sair renovado da palavra de Deus. A palavra de Deus sacia a nossa fome, aleluia, sou maravilha. Então nós vemos aqui a síntese do tópico 1. Vamos lá ler então todos juntos de uma vez só, no 3, para todos participarem. Vamos lá no 3 então. 1, 2, 3. Olha aí, os pães da proposição apontavam para Cristo. Agora olha aí, por que apontava para Cristo? O único que pode saciar a nossa alma. É a síntese do tópico 1. Então nós podemos ver que o único que pode saciar a nossa alma é Cristo. E nós sabemos que essa aula é uma aula de simbologia, que a mesa, os pães, tudo aponta para Cristo, para Jesus Cristo. Deus já estava fazendo essas coisas para apontar para o Redentor, aquele que ia redimir o seu povo de todo o pecado. E só é possível isso através de Cristo, porque sim, Ele sim é o único que pode saciar a nossa alma. Vamos então correr para o ponto 2. A palavra de Deus, o pão da vida. Olha aí, Israel sempre teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Foi o que nós falamos alguns minutos atrás. Se encontra lá em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20. Agora olha ali, dentro ou fora do tabernáculo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Nós vamos ver que tanto dentro como fora do tabernáculo, fora do átrio, fora do arraial, ali para o povo, o pão sempre simbolizou a presença de Deus. Por quê? Porque nós vemos que quando o povo estava com fome, quando eles desejaram comer as cebolas do Egito, quando eles desejaram voltar para o Egito, por quê? Porque eles estavam com saudade até do quê? Do pãozinho deles. O que Deus fez? Deus faz um milagre sobrenatural. O que Deus vai fazer? Deus então vai mandar pão do céu. Aleluias. Então aquele pão representava a presença de Deus. O povo todas as manhãs, o pequeno almoço estava garantido. Aleluias. O pequeno almoço estava garantido por aquele que inventou a receita. Ele providenciava o maná diretamente do céu. Aleluias. Diretamente do trono de Deus. Agora, como vamos entender isso? Fazendo aqui uma
analogia, vamos ver que Jesus, quando estava no deserto, isso já foi falado aqui em alguns versículos, ali dando aquele sermão de muito tempo, né? 2, 3 horas, não é igual aqui 40 minutos que nós passamos, mas Jesus ali dando aquele sermão, e o povo não se preparou. Alguém encontrou uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes, e ali Jesus faz o quê? A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia vai dizer que todo o povo saciou a sua fome, e aquele que tinha levado 5 pães e 2 peixes, ainda voltou com 12 cestos. Só que daí, no episódio a seguir, Jesus foge, vai para o outro lado. O povo buscando a Jesus, nós já conhecemos essa história, meu irmão, é só para refrescar aqui a sua memória, para nós entendermos o que Deus quer falar com nós através dessa lição. O povo vai atrás de Jesus, mas não encontra. Vão do outro lado, pega barco, mas quando eles voltam, Jesus já estava lá. Meu irmão, Jesus sempre chega primeiro. Você pensa que você chegou primeiro, mas Jesus já chega primeiro na sua frente. E quando o povo chegou, Jesus já estava lá. O povo todo falou: mas como que você chegou aqui e a gente não viu? Jesus, como conhece o coração do homem, o que ele fala? Ele fala assim: olha, vocês me procuraram não pelas maravilhas que eu fiz, não pelos milagres, mas vocês estão me procurando pelo pão que saciou a vossa fome. É para isso que vocês estão me procurando. Aí o povo vai dizer: mas olha, você está dizendo aí que é por sinais e maravilhas, mas que sinal é maravilha que a gente não viu ainda? Olha o povo incrédulo. Porque os nossos pais, está falando do povo lá do Egito, do deserto, aliás, os nossos pais comeram do maná que Moisés deu. Olha o que eles disseram: comeram do maná, do pão que Moisés deu. Jesus vai dizer: não foi Moisés que deu o pão, foi o meu pai que desceu o pão. Aí alguém vai se surpreender e falar assim: como é que ninguém falou isso pra gente? Então, se foi Deus que deu, foi o Pai que deu, dai-nos também deste maná, dai-nos também deste pão, dai-nos também, Senhor, este pão para nós comermos. Aleluias. E a aplicação é esta agora. Jesus, ele olha para o povo, assim como eu estou olhando para a igreja, e fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluias. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluias. Quem vier até a mim não vai ter mais fome. Aleluia. Por quê? Porque o povo do deserto comeu do maná, mas eles voltaram a sentir fome e todos morreram. Mas quem vier até mim, eu sou o pão eu sou o pão que desceu do céu. Quem vier até mim não vai ter fome, e quem também vier até mim também não vai ter sede, porque eu tenho água para dar para beber. Então Jesus vai dizer isso, vai simbolizar os pães. Olha aí que maravilha. Vemos aí que o pão, dentro e fora do tabernáculo, era a presença de Deus. E vemos que Jesus, tudo aponta para Jesus. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluias. Para quê? Para matar a nossa fome. Aleluias. Aquele que tem fome, aleluias, não vai mais passar a ter fome. Por quê? Porque vai ter pão quentinho para você todos os dias, porque Ele já desceu do céu. Ele é o pão vivo, Ele também é água para nós bebermos. Agora, olha aqui no subtópico 1. A palavra de Deus é vida. Olha aí. Durante a
peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de... Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de... Oh, aleluias! Que maravilha! Então nós vemos ali em Deuteronômio capítulo 8, verso 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nós vemos que Jesus no deserto, as palavras de Jesus, quando ele cita aqui em Deuteronômio, não foram palavras originais. Por quê? Porque Jesus naquele momento, ele buscou a palavra de Deus. Então ali quando Satanás fala assim: se você tem fome, não tem? Então pega essas pedras aí e transforma em pães. Aí Jesus pegou e falou assim: eu conheço a palavra de Deus. Oh, aleluias! Eu conheço a palavra de Deus. Está escrito assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, aleluias! Aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que alimenta a nossa vida, nem sempre vai ser aquilo que é físico, mas aquilo que é espiritual. Aleluias! É por isso que às vezes nós estamos num culto, numa escola bíblica, uns comem a palavra e outros não comem. Por quê? Porque aqueles que comem, eles estão com fome e sede da palavra. Agora aqueles que não comem a palavra, eles estão cheios. Sabe do quê? Não é de pão não. Cheios de toda a imundícia do mundo, cheio de toda a porcaria do mundo, cheio de tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Ele vai enchendo. Aí chega em um culto, quando vai ouvir a palavra já não tem mais espaço. Mas nessa noite Deus, aleluias, Ele já enviou o pão vivo que vai descer do céu, que já desceu do céu para alimentar, aleluias, a nossa fome. Agora até aqueles que estão cheios, Deus vai esvaziar para encher, penetrar a palavra de Deus dentro de cada um, aleluias. Oh, maravilha! Então, avançando aqui, ainda no subtópico 1, durante 40 anos, Deus os sustentou com o maná, o pão que descia dos céus, a cada manhã. Todos sabiam que, apesar das asperezas do deserto, o Senhor jamais os abandonaria naquela árdua caminhada. Nós vemos que, no episódio antes de Deus mandar o maná, se você for um bom leitor da Bíblia, você vai ver na sua Bíblia que primeiramente Deus deixou o povo com fome. É assim ou não foi? O povo ficou com fome. O povo começou a reclamar. Começou a reclamar que queria voltar para o Egito, que queria comer as cebolas, até a cebola queria comer. Nós às vezes rimos, falando assim: nossa, mas o povo, Deus fez tanta maravilha, fez tanta coisa, mas isto acontece nos nossos dias atuais. Nós vemos pessoas que experimentaram já o Santo dos Santos, assim como diz aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Mas nós vemos que pessoas que já experimentaram das coisas boas de Deus, do maná, da palavra, ainda assim ainda tem saudade da cebola do Egito, ainda assim ainda tem saudade das coisas que fazia no mundo. Meu irmão, é claro que nós, quando nos convertemos, Deus não dá uma amnésia para você, pronto, esqueceu agora. É claro que nós não temos amnésia, nós lembramos das coisas,
Mas a diferença está aqui. E um crente que é lavado e remido pelo sangue, ele lembra, mas ele não lembra com saudade. Ele lembra das coisas, ele fala assim, tá vendo aí que fulano de tal fazia? Ele fala assim, fazia. Mas hoje ele é lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas hoje ele é um ministro, mas hoje ele é um levita, mas hoje ele é um instrumentista. Hoje ele serve na casa do Senhor. Agora, existem aqueles também que falam assim, nossa, toma saudade quando eu tomava um negocinho. Tem saudade. Agora, Deus não está compactuando com isso. Por quê? Porque é necessário nós tomarmos uma atitude. Se queremos entrar no tabernáculo, é necessário nos purificarmos. Como nós nos purificamos? Através da palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, nos santificando, meu irmão. Porque quando nós comemos a palavra de Deus, nós não vamos aceitar qualquer coisa. Então olha aí, Deus deixa o povo com fome. O povo andou 40 anos no deserto. Mas olha só que interessante. Antes de Deus mandar a providência, que os pães da proposição é isso, da presença e também da providência. É o Deus da providência sobre a minha e sobre a sua vida. Deus deixa o povo com fome. Agora o povo com fome no deserto, sem como voltar para trás. O que Deus estava querendo dizer com isso? É necessário nós entendermos que Deus queria que o povo primeiro se chegasse mais perto dele. Aleluias. Se chegasse mais próximo a ele. Nós vemos que às vezes também nós passamos por algumas situações que Deus a princípio não responde. Por quê? Porque Ele quer que eu e você cheguemos mais perto dEle, aleluias. Ele quer que eu e você cheguemos mais próximo da presença, mais próximo dEle, aleluia. Aí sim, quando o povo chega perto, quando o povo fala, entendemos, Senhor, Deus fala assim, então está resolvido, eu vou mandar pão do céu todo dia, aleluia. Mas não vai ser só pão não, vai ser pão de dia e carne à tarde. O que vocês estão fazendo no deserto 40 anos, eu vou providenciar para vocês, meu irmão. Eles andaram 40 anos no deserto não tem shopping, no deserto não tem loja de sapato. Mas me pergunta aí, o que faltou para o povo no deserto? Não faltou para aquele povo murmurador nada. Agora eu te pergunto, você acha que um povo que andou 40 anos murmurando no deserto, se não faltou nada para esse povo aqui, por que você acha que vai faltar na sua vida? Por que você acha que Deus não vai providenciar na sua vida, meu irmão? Por que você acha que Deus não vai também fazer na sua vida? Às vezes nós vemos assim, falamos assim, nossa, o meu irmão, que bênção ele recebeu, nossa, o fulano de tal recebeu bênção. Mas nós temos que parar com isso, meu irmão, de ficar contando bênção dos outros. Deus quer também que você experimente os seus milagres e comece também a testemunhar aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Meu irmão, eu não sei se tem alguém acreditando aqui nesta noite, mas se existe alguém que acredita aqui, eu creio que Deus Ele vai prover aquilo que é improvável na minha, na sua vida, aleluias, através da sua palavra. Vamos avançar. Subtópico 2, olha aí. A palavra de Deus é o nosso sustento diário. Então, olha aqui no subtópico 2 aqui já podemos entender. Um cristão que não come da palavra de Deus, a tendência é a morte espiritual. Quem aqui aguenta ficar 10 dias sem se alimentar? Levanta a mão aí. Ninguém levanta a mão porque ninguém aguenta. Você vai ficar sem um pãozinho, croissant de chocolate de manhã, bitoque à tarde? Você não vai ficar, meu irmão. Sem aquela picanha, tomar aquela Coca-Cola, você não fica. Agora, se nós que somos seres humanos não ficamos sem nos alimentar do alimento físico
Porque também nós não nos alimentamos do alimento espiritual. Meu irmão, isso é tão sério. Porque quando nós não alimentamos do alimento espiritual, que é a palavra, alimento espiritual não é playlist de louvor, não. Quem se alimenta de louvor? Louvor é para você engrandecer ao nome do Senhor através de louvores. Outro dia eu estava conversando com um certo obreiro. Outro dia não, há alguns anos atrás, para ninguém ficar olhando para o lado e achar que. E a gente estava conversando e ele falou assim: rapaz, hoje eu já me alimentei. Hoje eu fiquei 1 hora de joelho. Eu falei: meu Deus do céu, rapaz, você tá forte. Não, 1 hora de joelhos. Eu falei: moço, mas quando você estiver assim, você ora por mim também, mas eu ainda vou chegar lá. Ele falou: 1 hora de joelho, irmão. Você tem que ver a playlist que eu fiquei ouvindo. Eu falei: só ouviu? Só ouvi. Meu irmão, a Bíblia fala. Ai, deixa quieto. Nós devemos nos alimentar, comer a palavra, ouvir louvores. Devemos fazer, claro, como cristãos, engrandecer ao nome do Senhor em todo o tempo, assim como nós aprendemos nas lições anteriores. Oferta de gratidão, oferta pacífica, que as pessoas deveriam ir trazendo as suas ofertas, louvando ao nome do Senhor. Agora, alimentar, ninguém alimenta de música, ninguém alimenta de louvor. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, que é o nosso sustento diário. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós estamos aí caminhando para a sepultura. E quem sabe pode ter alguém já morto do seu lado e você não saber. Mas vai reviver hoje, porque se tem uma coisa que a palavra de Deus, que ela fala, que a palavra de Deus, ela é vida. Aleluias, ela é vida. Então vamos caminhar. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Tudo isso que nós vemos aqui está aqui depois as referências. Êxodo capítulo 13, verso 21, capítulo 15, verso 22 e capítulo 17, do 1 ao 16, que também está também nas nossas lições. E também aí tem uns subsídios a mais, para que não falarmos nada para fugir da lição. Tudo que está sendo falado aqui está dentro da lição. Então, eu não estou aqui falando nada que foge fora da lição. Tudo está baseado dentro da nossa revista, que foi aí colocada para o povo de Deus. Não foi só para os professores não, meu irmão. Foi para toda a igreja, todo o povo ler. Porque assim como já falou nas lições anteriores, temos aí versículos diários para nos alimentarmos. Aleluias. Versículos diários. E você quer ver uma coisa interessante? Nos versículos diários, quando nós nos alimentamos dos versículos diários, você vai ver o que vai acontecer agora. Meu irmão, não estou ganhando tempo não, viu? Só estou procurando aqui. O negócio de tecnologia agora é... Ninguém dá glória, meu Deus. Olha aí os versículos diários aí, ó. Eu dei esse 1 minuto aí para ver quem dava glória, mas tá difícil. Olha a leitura diária da nossa revista. Talvez vai pegar você de surpresa. Olha aí. Segunda-feira, os pães eram feitos pelos coatitas. Terça-feira, o material do pão. Quarta-feira, a suficiência da palavra de Deus. Quinta, o pão que desce do céu. Sexta, o pão nosso de cada dia. Sábado, Jesus é o pão da vida. Aleluias. Tudo falando, apontando para Cristo. Tudo mostrando daquilo
que nós devemos nos alimentar. O que a revista está dizendo é que não é o pão físico que vai alimentar, saciar a nossa fome, mas é o pão espiritual. Então nós vemos aqui na lição que Deus proporcionava cotidianamente água, direção, proteção, iluminação, maná, almoço, tudo. Alguma coisa faltava para o povo no deserto? Responda agora, sim ou não? Faltava alguma coisa? Não faltava. Por quê? Porque Deus se preocupava com o seu povo. Então Ele proporcionava tudo para o seu povo. Mas mesmo assim, ainda tinha entre o povo alguém que reclamava. Vamos lá então. Subtópico 3. Já estamos caminhando para o final. A palavra de Deus é o nosso sustento. Entre as duas fileiras de 12 pães, o incenso, está ali, Levítico capítulo 24, verso 7. Isto significa que Deus alimenta o povo tanto coletiva quanto individualmente. Aleluias. Ou seja, os pães estavam ali na mesa da proposição, simbolizando toda a nação, as 12 tribos, mas também simbolizando individualmente. Como? Através, sabe do que? Do incenso. Olha aí, Deus tem uma comida personalizada para cada servo seu, em particular. Agora, por que eles acendiam um incenso, colocavam ali perto da mesa do pão, dos pães da proposição? Isso é o que nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 8, verso 4. Olha o que diz: e o fumo do incenso subiu como as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então nós vemos que o incenso aqui, quando o sacerdote acendia, exalava o cheiro, mas não era só para exalar cheiro, simbolizava também a oração de cada um. Por quê? Porque todo o povo era convocado a contribuir para o material do pão. Aleluias. Então, quando eles contribuíam com o material do pão, eles também faziam as suas orações. Agora, como a oração subia para Deus? A oração subia para Deus como cheiro suave. Aleluias. E o sacerdote colocava, acendia aquele cheiro, aquele aroma que ficava ali no tabernáculo, na presença de Deus. Então nós vemos que o incenso representa as orações, os pães representam as 12 tribos, representa também a providência de Deus, a mesa representa a Cristo. Então nós vemos que tudo tem uma simbologia, tudo apontando para Jesus Cristo, tudo apontando para o nosso Deus. Agora aqui já para o final, conclusão hoje é rápida. A palavra de Deus é o alimento do crente. Então aqui nós vamos ver que esses 12 pães na mesa da proposição simplesmente era para simbolizar a presença de Deus. Meu irmão, você sabe para que lugar ficava apontado os pães? A Bíblia fala que ficava os pães em frente à face do Senhor. Aleluias. E se estava em frente à face do Senhor, estava significando que Deus
Ele está cuidando de cada um dos teus filhos. É por isso que depois o povo, quando ofertava, quando oferecia, eles jamais não se preocupavam. Por quê? Porque ele sabia que as orações deles iriam subir como cheiro suave. Aleluias. Que aula maravilhosa. Que Deus assim então possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um. Entendemos que hoje nós não fazemos mais isso. Não tem pão, não tem tabernáculo. O pão já desceu do céu, já está aí na sua mão, a sua fonte, que você deve se alimentar. O que a revista nos mostra e nos ensina é que o nosso alimento diário, a nossa fome diária, não deve ser pelas coisas mundanas, mas sim pela palavra de Deus. E se você tem fome e sede pela palavra de Deus, você está no lugar certo, caminhando no lugar certo. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 6, versículo 35: aquele que vier a mim não terá mais fome, e aquele que também vier a mim nunca mais terá sede. Aleluias, glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família, os nossos irmãos que nos acompanharam também aqui através da Rede Semeado, nosso Facebook. Que Deus abençoe você que nos acompanhou, que Deus abençoe de maneira grandiosa. Agora a próxima aula, lição de número 12, é a continuação, os pães da proposição, parte B. Ficou então faltando a parte B para nós estudarmos na terça-feira. Então é necessário, você que veio hoje aqui, talvez você é de outra igreja, meu irmão, não perca, assista ou então cultue lá na sua igreja, na ADEF mais próxima de você. Caso não tenha nenhuma ADEF próxima de você, temos a nossa rede Semear. Cultue diretamente da sua casa e assim coma a palavra de Deus e assim alimente o seu espírito no nome de Jesus. Que Deus assim abençoe sua vida, sua casa, no nome de Jesus. Quero convidar aqui o nosso vice-presidente, o pastor Sanzio Elmo Soares, também convidando toda a igreja para se colocar sobre os vossos pés, no nome de Jesus, assim que você possa sair daqui alimentado pela palavra de Deus, no nome de Jesus.